Bezat Hashem, Daf Nun, Tratado de Nidá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Aleichem. Estamos Daf Mem Teta Mudbet, na penúltima linha, começando uma nova Mishnah. Kola kasher ladun, kasher le'aid, ve'eshe kasher le'aid, ve'no kasher ladun. A gente está seguindo uma série de Mishnayot que, como a gente viu no show passado, se tratam de um certo formato, que uma coisa A depende de uma coisa B, mas uma coisa B não depende de uma coisa A. Então, por exemplo, uma pessoa que ele é válido para julgar no tribunal, ele é válido também para testemunhar. Mas tem uma pessoa que ele é válido para testemunhar, mas não é válido para julgar. Por exemplo, como uma pessoa que ele é cega de um olho só. Ele não pode julgar, mas ele pode testemunhar. O Mane Rabi Meir, fala que a nossa Mishnah vai como Rabi Meir. Ele fala, Braita, aí Rabi Meir costumava dizer: o que o pastor veio dizer com relação aos Kohanim, que através deles as disputas financeiras vão se resolver, e eles vão verificar as manchas de lepra. O que o pastor veio dizer? O que tem a ver os julgamentos financeiros de Nemamonot com lepra? Então eu falo, a Torá veio associar entre julgamentos financeiros e a lepra, fazer um requesh. E a gente aprende algumas leis daqui. Assim como no caso da lepra, o Kohen tem que verificar a mancha de dia, assim também os julgamentos financeiros têm que ser feitos de dia. E assim como para o Kohen poder verificar a mancha de lepra, ele não pode ser cego nem mesmo de um olho, assim também para julgar julgamentos financeiros, fala o Meir, o juiz não pode ser cego nem de um olho. O Makish Negaim Lerivim. Tem algumas leis que a gente aprende agora para o caso da lepra. Marivim Shelobekruvim, Afnegaim Shelobekruvim. Assim como no caso dos julgamentos financeiros, o juiz não pode ser parente do réu, assim também no caso da lepra, o Kohen não pode ser parente do leproso para verificar a mancha dele. Daí Marivim Beshloshá, Afnegaim Beshloshá. Se Rabi Meir faz essa associação, então que ele diga mais. Assim como no caso de julgamentos financeiros, precisamos de 3 juízes para julgar, assim também para a lepra, deveríamos precisar de 3 Kohanim para verificar a mancha. Essa não é a lei. Vedino, e faz sentido falar assim, se no caso de disputas de dinheiro precisamos de 3 juízes, mesmo que é um assunto que se trata de um objeto ou de uma posse, muito mais com relação ao próprio corpo da pessoa, deveríamos precisar de 3 juízes para verificar a mancha de lepra. Porque ou seja, no caso 3 Kohanim, porque um Kohen é suficiente. Então, Talmud Lomar, Ve'ová el Aaron Kohen, ou el Achad Banav Kohanim. Halamata, Shafilo Kohen Echad Roet Hanegaim. Responde que o pastor não fala assim, o pastor fala, ou el Achad Banav Kohanim. Veio dizer que mesmo um Kohen é suficiente para verificar a mancha de lepra. Como da Gemara, o Samia de Ava Beshivut de Rabi Yochanan. Tinha um cego no bairro de Rabi Yochanan. Dava cada indina. E esse cego julgava julgamentos financeiros. Velo que amar lei velomide. E Rabi Yochanan não impediu, não proibiu ele. Como é que Rabi Yochanan permitiu uma situação dessas? Explica melhor a pergunta. Ve'amar Rabi Yochanan alachá que está a Mishnah. Rabi Yochanan falou uma regra. A lei é como está a Mishnah. Ou seja, se tem uma Mishnah com uma lei, sem o nome de nenhum sábio, sem discussão na Mishnah, fala Rabi Yochanan, a lei é como essa Mishnah. A nossa Mishnah é uma dessas. Tem a lei, sem nenhuma discussão e sem o nome de nenhum sábio, mas está a Mishnah. Betnan, kola kasher ladun, kasher le'aid. Ve'eshe kasher le'aid, ve'er kasher ladun. Ve'mrina latuye mai, amar Rabi Yochanan, latuye sumah be'achad me'enav. A gente acabou de ver. Rabi Yochanan próprio explicou a Mishnah. Qual é essa pessoa que ele pode testemunhar e não pode julgar? Uma pessoa que ele é cega de um olho. Ou seja, que o cego, conforme a nossa Mishnah, não pode julgar julgamentos financeiros.
é uma Stam Mishnah, e conforme Rebbe Yochanan, a lei deveria ser assim. Então como é que Rebbe Yochanan permitiu que um cego do bairro dele julgue? Rebbe Yochanan Stam Achrina Ashkach. Rebbe Yochanan se apoiou numa outra Stam Mishnah. Detran fala a Mishnah em Sanedrin. Denem amonot danim bayom de gomrim balayla. Fala a Mishnah, julgamentos financeiros tem que começar de dia, mas podem terminar à noite. Não podemos começar um julgamento financeiro à noite, mas podemos terminar. E isso não é como a lepra. A lepra não pode ser verificada à noite. Mesmo se o Cohen começou a verificar a mancha de dia, ele não pode continuar à noite. Então essa Mishnah em Sanedrin é uma Stam Mishnah também. Não tem o nome de ninguém, não tem nenhum debate na Mishnah. É uma Stam Mishnah também. E essa Mishnah não associa entre a lepra e os julgamentos financeiros, porque a Mishnah diz que podemos terminar julgamentos financeiros à noite, e no caso da lepra essa não é a lei. Rebbe Yochanan se apoiou nessa Mishnah para dizer que o cego pode julgar julgamentos financeiros. O Mayur Me'estama pergunta por que Rebbe Yochanan deu preferência à Mishnah em Sanedrin, não à nossa Mishnah. Duas respostas. Ibaitei Mastama de Rabi Madif. Uma resposta é que a nossa Mishnah vai como Rabi Meir, como a gente falou antes, um sábio só, e a Mishnah Sanedrin vai como Chachamim, que é a maioria dos sábios. Então Rebbe Yochanan deu prioridade na opinião de Chachamim. Outra resposta é que nosso tratado não se trata de julgamentos. De passagem, as Mishnot estão trazendo aqui assuntos variados. Mas a Mishnah Sanedrin se trata de assuntos de julgamento, e também Sanedrin próprio se trata de assuntos de julgamento, de tribunais, etc. Então por isso Rebbe Yochanan deu prioridade à Mishnah Sanedrin para fixar a lei sobre julgamentos. Fala a Mishnah, Kol shechayav b'ma'asrot mitameh tumat uchalim, ve'yesh mitameh tumat uchalim ve'eno chayav b'ma'asrot. Fala a Mishnah, os alimentos que estão obrigados aos dízimos tem tumat uchalim, ou seja, podem receber a impureza dos alimentos. Um alimento que encosta em algo impuro se impurifica, mas tem que ser considerado um alimento pela halakha. Então, algo que é um alimento e está obrigado aos dízimos também é vulnerável a se impurificar a impureza dos alimentos. Qualquer coisa que está obrigada aos dízimos também tem tumat uchalim. Mas o oposto não acontece. Ou seja, é possível que algum alimento seja vulnerável a receber a impureza dos alimentos, mas está isento dos dízimos. Fala como ela explicando. Para estar obrigado aos dízimos, não basta ser um alimento, tem que ser um alimento que cresce no solo. Então, tem que ser um alimento conforme a halakha e também cresce no solo para ter a obrigação dos dízimos. Então, tem a impureza dos tumat uchalim, é vulnerável a receber a impureza dos alimentos por ser um alimento. Mas com relação a carne, ovos, outros casos, são alimentos, mas não crescem no solo. Então são vulneráveis a receber tumat uchalim, mas não têm a obrigação dos dízimos. Mais uma Mishnah. Kol shechayav b'peah, chayav b'ma'asrot. Ve'yesh shechayav b'ma'asrot, ve'eno chayav b'peah. A gente sabe, quando a pessoa tem um campo, ele tem que deixar o canto do campo para os pobres colherem, a mitzvah de peah. Fala Mishnah, tudo que está obrigado a peah, está obrigado aos dízimos. Mas tem coisas que são obrigadas aos dízimos e não tem a obrigação de peah. Explica a Gemara. Como figos e verduras estão isentos de peah, estão obrigados ao dízimo. Como fala Mishnah em peah. Tem uma regra geral para saber o que está obrigado a peah, o que não. Kol sheu ochel ונשמר וגידולו מן הארץ ולגידתו כאחד ומכניסו לקיום חייב בפאה. Várias condições. Tem que ser comida, tem que ser que pertence a alguém, cresce no solo, a safra amadurece ao mesmo tempo, ou seja, a colheita é de uma vez só, e é algo que se preserva no armazém, não estraga rapidamente. Então tem que ser comida, pertence a alguém, cresce no solo, amadurece ao mesmo tempo, a colheita é uma só,
e também se preserva no armazém, para estar obrigado a pear. Agora a Gemara vai explicar cada caso. Tem que ser comida. Se é uma erva que se usa para fazer tinta, não se usa para comer, não tem obrigação de pear. Benishmar lemote efker, tem que pertencer a alguém. Se a pessoa se despropria, ele fez efker, da safra dele não tem obrigação de pear. Tem que ser que cresce no solo, que para estar obrigado a pear. Cogumelos e champignons não crescem do solo, ou seja, não tem raízes no solo, estão isentos de pear. O liquidator que é e tem que ser que a colheita é ao mesmo tempo, isso exclui o figo. O figo não tem obrigação de pear, porque os figos não amadurecem ao mesmo tempo. A colheita não é uma só. Cada figo vai amadurecendo no seu tempo. Então não tem pear. E tem que ser algo que se preserva no armazém. Então a verdura que não se preserva no armazém não tem pear. Já com relação ao dízimo, fala a Mishnah, fala a Mishnah em Maasrot, algo que é comida, ele pertence a alguém e cresce no solo, está obrigado ao dízimo. Então você vê que isso inclui mais coisas, tem menos condições para estar obrigado ao dízimo, então inclui mais coisas que estão isentas de PA. Em relação a figos, por exemplo, figos não amadurecem ao mesmo tempo, então não tem PA, mas tem dízimo. Ou as ervas, as verduras, não se preservam no armazém, então não tem PA, mas tem os dízimos. Por isso falou a Mishnah, qualquer coisa que está obrigada a PA está obrigada aos dízimos, mas é possível algo que está obrigado ao dízimo e está isento de PA. Fala, Gemara continua, vamos ver isso na Mishnah agora. Marbenot betzarim sheben hayerek. A pessoa tem uma horta, tem filas de ervas e tem filas de cebolas. Tem uma fila de ervas, uma fila de cebolas, assim intercalando. A cebola se preserva no armazém, está obrigada a pear. As ervas não. Fala, uma vez que tem uma fila de cebola, uma fila de ervas, outra fila de cebola, as filas de ervas que são isentas de PA dividem a horta. Cada fila de cebola é visto como algo independente, como um campo por si só, e cada fila precisa de PA. Porque essa fila de ervas que está isenta de PA obstrui, interrompe entre as filas de cebolas. Fala, cada fila de cebola precisa de uma PA. Fala que não, uma vez que está tudo numa horta só, na prática está tudo num recinto só, se tira a PA uma vez, deixa um canto das cebolas para os pobres, isso é suficiente para toda a horta. Olachin, Shezra mitchila lebema, v'nimlach alem la'adam. Agora a gente vai entrar um pouco melhor no assunto de impureza dos alimentos. A gente já falou que se algo é um alimento, ele é vulnerável a se impurificar e transmite impureza para os outros alimentos. Esse é o caso de tomate ou halim. Fala, meu Hanan, a pessoa plantou ervas para os animais. E depois ele falou que não, ele vai dar essas ervas para as pessoas comerem. Fala, meu Hanan, viramos a página. Tzrichot machshava leksheit leshu. Fala, meu Hanan, essas ervas, nesse momento, não são consideradas alimento. A pessoa plantou para os animais comerem. Isso não se classifica como um alimento. A pessoa mudou de ideia e falou que vai dar para as pessoas comerem. Fala, meu Hanan, nesse momento que as ervas estão plantadas, não são consideradas alimento ainda. Mesmo que tenha o pensamento de dar para as pessoas comerem, isso não se classifica como alimento ainda. Mas se a pessoa colhe essas ervas, aí ele pensa, designa isso para as pessoas comerem, isso recebe a categoria de alimento. Aí é vulnerável a se impurificar. O que significa tudo isso? Agora explica o que disse Rabbi Yochanan. Enquanto as ervas estão plantadas,
não tem nada a ver com as leis de impureza. Algo que está plantado no solo não tem nada a ver com impureza. Não recebe nenhuma impureza. Então, o pensamento dele de dar para as pessoas comerem nesse momento é irrelevante com relação às leis de impureza. Não tem nada a ver com impureza agora, enquanto está plantado. Quando é colhido, algo colhido já tem a ver com as leis de impureza. Aí se a pessoa designa para pessoas comerem, isso se classifica como um alimento, entra na categoria de Ochalim e pode receber Tumat Ochalim. É vulnerável a se impurificar, e se encosta em algo impuro, se impurifica, transmite a impureza depois para outros alimentos. Mas isso é só depois que foi colhido já. Amarava, af anana metanina. Farava se vê dessa braita como Rabi Yochanan. Yud Gimel Dvarim Neemru Benevelat Of Taor. Agora, um outro assunto que também tem a ver com alimentos e impurezas. Nevelat Of Taor. Uma pequena introdução. Quando um pássaro kasher morre, não através do abate, como se uma galinha morre de velhice ou por um acidente ou o que seja, é a carcaça, é uma nevelat de um pássaro kasher, nevelat Of Taor. Quem come isso se impurifica e também as roupas dele se impurificam. Essa é a impureza grave de nevelat Of Taor. É uma tumah hamura. Então, independente se pessoas pensaram em comer ou não pensaram em comer, se a pessoa sabia que era uma carcaça de nevelat Of Taor ou não, ele comeu e ele se impurifica. Isso é a lei da impureza grave. E fala a Braita mais sobre isso. Para essa nevelat Of Taor, essa carcaça do pássaro kasher, transmitir a impureza para os outros alimentos, Tumat Ochalim, tem que ser que a pessoa teve a intenção de comer isso. Ou nem que seja um goi, teve a intenção de comer essa carcaça, aí se classifica como alimento. É uma nevelá, então tem a impureza de nevelá agora, e impurifica outros alimentos. Então, como a gente falou antes, quando a pessoa come a nevelat Of Taor, ele se impurifica. Mesmo se ele sabia que a nevelat Of Taor designou isso para o consumo, comeu por engano, acidentalmente, se impurificou. Isso no caso da impureza grave. Não precisa de designação, pensamento como alimento. Mas a impureza leve, que de Tumat Ochalim, que essa nevelá vai impurificar outros alimentos, é uma impureza leve, precisa de machshavá. Só transmite a impureza para outros alimentos, a impureza de nevelat Of Taor. Se a pessoa teve a intenção de comer, ou um goi teve a intenção de comer, já é suficiente. É classificado como um alimento. É uma nevelá, então tem impureza leve de Tumat Ochalim agora, e transmite para os alimentos a impureza. Ama machshavet chaim, lo shmo machshava. Achanami machshavet chibur, lo shmo machshava. Então fala, Rav, o que se vê daqui? Digamos que a pessoa tem uma galinha. Ele tem, então, provavelmente, ele tem a intenção de usar essa galinha no futuro para comer. Então, ele tem o pensamento de comer essa galinha. Mesmo assim, fala a Braita, se essa galinha morre, uma carcaça agora, uma nevelá, só transmite a impureza se a pessoa teve a intenção de comer depois da morte. Teve a intenção de comer essa nevelá. Aí se tornou um alimento e aí transmite a impureza para outros alimentos. Então, o que se vê que o pensamento dele, o pensamento do dono, antes da galinha morrer, não é levado em conta. Porque a galinha viva não tem nada a ver com leis de impureza. O animal vivo não se impurifica. Então, por isso, falou a Braita, somente depois que se tornou nevelá, aí a pessoa teve o pensamento de comer e se tornou um alimento que transmite a impureza de nevelá para outros alimentos. Tumat Ochalim. Tu falava, como disse Rabi Yochanan antes, a pessoa tem as ervas plantadas. Não tem nada a ver com impurezas nesse momento. Então o pensamento dele não é levado em conta, mesmo que ele pensou em comer agora. E quando está plantado, não tem nenhum efeito sobre as leis de impureza. Depois que foi colhido, aí tem a ver com as leis de impureza, aí o pensamento dele é levado em conta. Se ele pensou em comer, se classificou como alimento e é vulnerável a se impurificar e transmitir Tumat Ochalim. Isso é uma opinião. Rabi Yochanan e Rav. Rabi Zera discute com isso. Acha begozash nafal minaru maskina. Deloava kaman delir shovale. Rabi Zera discute com Rav e Rabi Yochanan. Fala Rabi Zera, se a pessoa tem a intenção de comer uma galinha e a galinha está viva, esse pensamento é levado em conta. Ela morre por algum motivo, se torna uma nevelá,
é um alimento e transmite a impureza de Tumat Halim. A Braita falou que é necessário pensar depois da morte da galinha, porque aí se trata, fala a Bizeira, de uma galinha que cresceu na floresta, não pertencia a ninguém, ninguém teve a intenção de comer essa galinha na floresta. Aí, para ser considerado um alimento e transmitir Tumat Halim, é necessário que alguém pense, alguém designe isso para comer, nem que seja um goi, aí é classificado como um alimento. Mas fala a Bizeira, se essa galinha pertencia a alguém que teve a intenção de comer, mesmo quando a galinha estava viva, ele teve a intenção de comer depois que a galinha morresse, esse pensamento já é levado em conta. Amar é Abai. Abai pergunta para a Bizeira, Abai pergunta de um episódio de uma galinha que morreu na cidade de Yavne. Abai entendeu o seguinte, que uma galinha morreu, é uma nevelá, e os sábios disseram, essa galinha transmite a impureza de alimentos porque os goim tiveram a intenção de comer essa galinha. Classificaram a galinha como um alimento, tem a impureza de nevelá por causa disso, e transmite a impureza para outros alimentos. Então pergunta a Abaye, por que os sábios disseram isso? Que a galinha transmite a impureza para outros alimentos porque os goim tiveram a intenção de comer depois da morte da galinha. Então pergunta a Abaye, se essa galinha pertencesse a alguém, essa pessoa também teve a intenção de comer essa galinha. A pessoa tem a galinha viva, tem a intenção de comer ela no futuro. Conforme a Bizeira, esse pensamento seria suficiente já para classificar isso como um alimento, para que depois que morra, receba a impureza de nevelá e transmita a impureza para outros alimentos. Por que é relevante dizer que os goim tiveram a intenção de comer depois que a galinha morreu? Então fala, parece como Rabi Yochanan, que o pensamento em vida da galinha não tem nenhum efeito. Somente o pensamento depois que a galinha morreu, aí a galinha tem a ver com leis de impureza. Não como disse Rabi Zera, que o pensamento enquanto a galinha está viva também é levado em conta. Amalei Tarnegolet Barahava. Rabi Zera falou que não. Esse episódio da galinha em Avne deve ser que se trata de uma galinha selvagem. Se fosse uma galinha que pertencesse a alguém, esse pensamento dele em vida da galinha, de comer a galinha, é levado em conta já. Então, Achichu Alei. Os sábios lá acharam graça, fizeram pouco caso do que disse Rabi Zera. Por quê? Tarnegol bara, oftameu, veoftame mikametame. Nesse episódio lá de Yavne, os sábios também disseram que quem come essa galinha se impurifica, e as roupas dele também, betabliá. Então falaram os sábios achando graça do que disse Rabi Zera. Uma galinha selvagem não é kasher. E essa impureza grave da pessoa que come se impurifica e as roupas dele também, então se trata de uma espécie de galinha kasher, de um pássaro kasher. Se trata de uma galinha selvagem, não é kasher, e não tem essa impureza grave de metamei tumat bebetabliá. Amar leu Abai, Gavra Rabba Amar, Militalota Riholei. Fala Abai para os sábios lá, um grande sábio, Rabi Zera, falou algo, não riem dele. O que ele quis dizer é o seguinte, Betarnegolet Shemarda, o Maibara de Ivrai Mimara. Fala Abai, o que Rabi Zera quis falar não é de uma espécie não kasher. É uma galinha da espécie kasher, mas que cresceu como uma galinha selvagem, cresceu na floresta. Temos uma galinha fugiu e botou ovos na floresta. Nasceu uma galinha, então é uma galinha de espécie kasher, mas não pertencia a ninguém. Por isso, fora a Bizeira, nenhuma pessoa teve a intenção de comer essa galinha lá na floresta. Por isso, falaram os sábios que a galinha morreu, é uma nevelá. Uma vez que os goim depois tiveram a intenção de comer essa galinha, se classificou como alimento e transmite impureza para outros alimentos. Rafava Marta Negolet de Agmahava. Rafa vai explicar um pouco diferente. Aqui se trata de uma galinha kasher, mas é de uma certa espécie de galinhas, Tarnegolta de Agma, que cresceu abandonada. Rafa letamei, como Rafa já disse, da Maravava. Tarnegol de Agma Assur, Tarnegolta de Agma Sharia. Disse Rafa, o galo dessa espécie não é kasher, a galinha dessa espécie é kasher. Esse maná é Hamoni velo Amonit. Como no caso de Amoni e Amonit. Um homem do povo de Amon não pode se converter para o judaísmo.
uma mulher do povo de Amon pode se converter para o judaísmo. Então é um sinal para se lembrar que o galo não é kasher dessa espécie, a galinha sim. Derash Marimar, Tanegolda de Agma Sira. Disse Marimar que os sábios concluíram que essa galinha dessa espécie também não é kasher, não como disse Rafapa, porque Haziu era banan de Darsa Veachla, vai no Giruta. Porque os sábios verificaram essa galinha, essa espécie, e viram que essa galinha, ela pisava na comida enquanto ela estava comendo. Isso é um sinal de um pássaro não kasher, então concluíram que essa galinha dessa espécie não é kasher também. Tá na fala breta. Gozash na fala gat, vechashav alav lealoto leluchri. Também. Um pássaro, ele acabou de nascer e ele caiu do ninho. Ele caiu dentro de um reservatório de vinho e morreu. O dono chegou e viu esse pássaro morto no vinho e teve a intenção de tirar o pássaro de lá para dar para o goi comer. Então, o judeu, ele planejou, eu vou tirar esse pássaro do vinho para dar para o goi comer. Então ele classificou isso como um alimento. Isso é uma nevelá, então tem a impureza de nevelá agora. É um alimento que se impurificou a impureza de nevelá por ser nevelá. E transmite a impureza para outros alimentos, então impurificou esse vinho. Lekelev taor. Mas se o dono teve a intenção de tirar esse pássaro de lá para dar para um cachorro comer, então esse pensamento de dar para um cachorro comer não classifica isso como um alimento pela halakha, somente para uma pessoa comer. Então não é um alimento, não impurificou o vinho. Bilchan Menuri Omer Afla Kelev também. Como agora vai explicar, conforme Bilchan Menuri, isso não depende do pensamento dele. Esse pássaro, por si só, é considerado como um alimento. E agora vai explicar por quê. Sobre qual caso ele se trata. Amar Bilchan Menuri, Kava Homer, fala Bilchan Menuri, eu tenho um raciocínio lógico contra Chachamim. Imitame Tumah Hamura Shlo Machshava, Lo Itame Tumah Kala Shlo Machshava. Fala Bilchan Menuri, se essa nevelat of taor é uma carcaça de um pombo, de um pássaro kasher, impurifica a impureza grave quando a pessoa come, mesmo se ele comeu por acidente, não teve intenção de comer, não classificou isso como alimento, impurifica a impureza grave. Então muito mais que esse pássaro vai transmitir a impureza leve de tomar tochalim, impurificar outros alimentos, mesmo se a pessoa não teve intenção de comer. Amru lo, falou Chachamim que não. Ima marta betumah hamura sheken enai yoredet lekach. Tomar betumah kala sheken yoredet lekach. Fala Chachamim, uma coisa é impureza grave, com a razão tumah hamura, como avatumah, essa carcaça do pássaro não precisa de pensamento como alimento para transmitir a impureza grave, de nevelá. Quem come se impurifica, como outros casos de nevelá. Outros casos de impurezas graves. Isso é uma coisa. Aqui a gente está se tratando de tomar tochalim, que esse pombo, para transmitir impureza para outros alimentos através do contato, ele tem que ser classificado como um alimento para receber a impureza de nevelá de si próprio, para transmitir essa impureza para outros alimentos. Mas essa impureza é uma impureza leve. Primeiro grau de impureza, que impurifica só comidas e bebidas, rishon letuma. Para isso acontecer, precisa de designação, pensamento como alimento. Amarem, fala Bilchan Menuri, Tanegolet shebeyav letuchiach, sheyoredet lekach, vetimu ashlo machshava. Bilchan Menuri entendeu aquele episódio de Yavne diferente. Fala Bilchan Menuri, o que aconteceu lá foi que uma galinha morreu, uma carcaça, uma nevelá. Os sábios disseram que essa galinha tem tomar tochalim, transmite a impureza leve para outros alimentos, mesmo que ninguém pensou em comer. Amrulo, Misham Raya, Kutima Yusham, Mechashvu Alea Achila. Fala Chachamim para Bilchan Menuri, de lá você traz a prova. Lá os goim tiveram a intenção de comer essa nevelá. Então lá tem a designação como alimento, por isso transmite tomar tochalim. Então esse foi o debate. Pergunta de Mayaskina, sobre qual caso eles se tratam? Discutiram se é necessário esse pensamento para classificar esse pombo como alimento ou não. Sobre qual caso? Onde está esse pássaro? Ilema Bakrachim, Lama Limachshavá. Se esse pássaro está numa cidade grande, para que designação?
Para que o pensamento como alimento? Por que não? Fala a Mishnah. A carcaça de um animal, como de um carneiro ou de um boi, em qualquer lugar é considerado como um alimento. Mesmo num lugar com pouca gente, alguém vai acabar querendo comer isso, nem que seja um goi ou quem seja. Então é classificado como um alimento já. Nevelat oftaor ve'achelev bakrachim entzvichem machshava. A só a carcaça de um pássaro kasher, na cidade grande, isso é considerado um alimento. Tem muita gente na cidade grande. Alguém vai acabar querendo comer isso. Então é classificado como um alimento. Uma vez que tem tanta gente, alguém vai acabar comendo, então lá nesse lugar é chamado de um alimento já, mesmo se ninguém teve o pensamento ainda. Ela bakfarim. Então tem que ser que esse pássaro está na aldeia. Ou seja, se Hamim disseram que precisa de pensamento, é porque não está na cidade grande, está na aldeia. Então o Mikele mandamar de lobaya machshava. Se se trata que o pássaro está numa aldeia que tem pouca gente, como é que o Hamim vai dizer que não precisa de pensamento? Não precisa de designação? Beatnan, fala Mishnah, nevelat be'emat mea, bechol makom, nevelat oftaor, bakfarim tzricha machshava, vem tzricha echsher. Disse a Mishnah, quando o pássaro está na aldeia, tem pouca gente. Pode ser que ninguém vai querer comer. Então isso só é classificado como alimento, se é uma nevelá, uma carcaça, só é classificado como alimento se alguém teve o pensamento de comer. Então, Hamim e o Hamim discutiram se precisa de pensamento ou não. Na cidade grande, a Mishnah fala que todos concordam que não precisa de pensamento. Na aldeia, precisa de pensamento. Então, em que caso eles estão discutindo? Amara Bezerra Barchanina falou o sábio, Leolam Bekrach, Vegito Measto, Veazato Kekfar. Explica o seguinte. O caso da discussão é como foi mencionado na Braita. É um pássaro que ele caiu no reservatório de vinho. Ou seja, esse reservatório está na cidade grande. Então não precisaria de pensamento. Mas agora esse pássaro caiu no reservatório de vinho. Agora tem menos pessoas que gostariam de comer esse pássaro. Morreu dentro do vinho. Então é algo enojado já. Por isso, falou Chachamim que precisa de designação agora. Precisa de que a pessoa pense em comer esse pássaro para ser classificado como um alimento, receba a impureza de nevelá e transmita para outros alimentos. E Rebbe Hamid fala que não. A lei continua a mesma. Alguém nessa cidade grande vai acabar querendo comer. Mesmo que o pássaro morreu no vinho, não faz diferença. E não precisa de pensamento, fala Rebbe Hamid. Isso eu falei que agora paramos aqui por hoje. Não perca o caminho, vamos continuar esse assunto de Tumá, Tuchalim, com mais conceitos. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém ve amém.